Shalom a todos. Hoje eu gostaria de fazer uma reflexão sobre arrependimento, pecado e o perdão de Deus, baseado na história de Saul e Davi. Como sabemos, Saul foi o primeiro rei de Israel e Davi foi seu sucessor. Mas por qual motivo Saul e sua linhagem deixaram de ser reis? O que podemos aprender com isso? Vamos analisar as Escrituras. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eu me recordei do que fez Amaleque a Israel, como se lhe opôs no caminho quando subia do Egito. Vai, pois, agora e fere a Amaleque, e destrói totalmente a tudo o que tiver, e não lhe perdoes, porém matarás desde o homem até a mulher, desde os meninos até aos de peito, desde os bois até as ovelhas, e desde os camelos até jumentos. 1 Samuel 15, versículos 2 e 3. Então feriu Saul aos amalequitas, desde Avilá até chegar a Sur, que está de fronte do Egito. E tomou vivo Agag, rei dos amalequitas. Porém a todo o povo destruiu ao fio da espada. E Saul e o povo pouparam Agag, e a melhor das ovelhas e das vacas, e as da segunda ordem, e as cordeiros, e a melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente. Porém, a toda coisa vil e desprezível destruíram totalmente. Então veio a palavra do Senhor a Samuel, dizendo: arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir, e não cumpriu as minhas palavras. Então Samuel se contristou, e toda a noite clamou ao Senhor. 1 Samuel 15, versículos 7 a 11. E enviou-te o Senhor a este caminho, e disse: vai, e destrói totalmente a esses pecadores, os amalequitas, e peleja contra eles até que os aniquiles. Porque, pois, não deste ouvidos à voz do Senhor, antes te lançaste ao despojo, e fizeste o que parecia mal aos olhos do Senhor. Então disse Saul a Samuel: antes dei ouvidos à voz do Senhor, e caminhei no caminho pela qual o Senhor me enviou, e trouxe Agag, rei de Amaleque, e os amalequitas destruí totalmente. Mas o povo tomou do despojo ovelhas e vacas, o melhor do interdito, para oferecer ao Senhor teu Deus em Gilgal. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça à palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que sacrificar, e o atender é melhor do que a gordura dos carneiros. 1 Samuel 15, versículos 18 a 22. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria, e o porfiar é como iniquidade e idolatria. Porquanto tu rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Então disse Saul a Samuel: pequei, porquanto tenho transgredido a ordem do Senhor e as tuas palavras, porque temi ao povo e dei ouvidos à sua voz. Agora, pois, rogo-te, perdoa o meu pecado, e volta comigo para que adore o Senhor. Porém Samuel disse a Saul: não voltarei contigo, porquanto rejeitaste a palavra do Senhor. Já te rejeitou o Senhor, para que não sejas rei sobre Israel. 1 Samuel 15, versículos 23 a 26. E nunca mais viu Samuel a Saul, até o dia de sua morte, porque Samuel teve dó de Saul. E o Senhor se arrependeu de haver posto a Saul rei sobre Israel. 1 Samuel 15, versículo 35. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Enche um chifre de azeite e vem, enviar-te a Jessé, o belemita, porque dentre os seus filhos me tenho provido de um rei. 1 Samuel 16, versículo 1. E o espírito do Senhor se retirou de Saul, e atormentava-o um espírito mau da parte do Senhor. 1 Samuel 16, versículo 14. E vendo Saul o arraial dos filisteus, temeu, e estremeceu muito seu coração. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus criados: buscai-me uma mulher que tem um espírito de feitiçaria, para que vá a ela e consulte por ela. E os seus criados lhe disseram: eis que em Endor há uma mulher que tem o espírito de adivinhar. 1 Samuel 28, versículos 5 a 7.
Aqui temos que fazer uma reflexão profunda. Saul recebeu a pior das punições por pecar. Ele foi rejeitado da parte de Deus. Mesmo Samuel intercedendo por ele, Deus não ouviu, conforme escrito em 1 Samuel 16, versículo 1. Então disse o Senhor a Samuel: até quando terás dó de Saul, havendo eu o rejeitado, para que não reine sobre Israel? Essa é a consequência do pecado. O Espírito Santo de Deus foi retirado de Saul, e a partir daí sua trajetória foi de mal a pior. Quando o Espírito de Deus se retirou de Saul, um espírito demoníaco passou a atormentá-lo. Ele clamava a Deus e Deus se recusava a respondê-lo. E perguntou Saul ao Senhor. Porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 1 Samuel 28, versículos 5 a 7. Depois que Saul foi rejeitado por Deus, ele foi tão baixo que teve que consultar uma adivinha, prática que é condenável pela Escritura. Tamanho desespero que Saul passou a viver depois que Deus saiu de sua vida. Com essa mensagem, eu quero falar com os pecadores que acham que o perdão de Deus não tem limite e que ficam brincando com o pecado. Ei, acorda para a vida, para de ficar brincando com o pecado. O único que sabe se vai perdoar e quantas vezes vai perdoar é Deus. Você fica aí vivendo essa vida torta, achando que depois pode se arrepender, que Deus é obrigado a te perdoar. Muito cuidado. Olha só a desgraça a qual passou a viver Saul depois que Deus o rejeitou. E você achando que pode viver uma vida toda errada e que tudo bem ter um pecado de estimação, porque Deus só quer seu coração. Acorda para a vida, o tempo está acabando. Pare de achar que você vai ser salvo porque você levantou as mãos para os céus e aceitou Jesus. Você diz que ama Jesus, mas não consegue parar de comer carne de porco. Diz que aceitou Jesus, mas não consegue largar o Natal, Ano Novo e essas festas pagãs. Diz que ama Jesus, mas não consegue mudar as roupas. Diz que ama Jesus, mas não larga esse adultério. Diz que ama Jesus, mas continua praticando relações ilícitas, tendo vários parceiros e namoradas e não casa. Acorda para a vida. Pode levantar as mãos para os céus e ficar falando: Jesus, eu te amo, que se não largar o pecado, não tem salvação. E por que me chamais, Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Qualquer que venha a mim e ouve as minhas palavras e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. É semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou, e abriu bem fundo, e pôs os alicerces sobre a rocha. E vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa, e não a pôde abalar, porque estava fundada sobre a rocha. Mas o que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerces, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína daquela casa. Lucas 6, versículos 46 a 49. Jesus, a quem você diz que ama, acabou de dizer claramente: pode ir por culto todo domingo, ficar falando Jesus eu te amo, chamar ele de Senhor, que se você não praticar o que ele diz, não tem salvação para você. Quem honra só com a boca, de nada adianta. O verdadeiro discípulo é aquele que pratica. Larga o pecado, pare de se enganar. E se Deus decidir que seu tempo acaba hoje, ou decidir te rejeitar? Nenhum profeta pôde interceder por Saul. Pare de ficar acreditando nessa doutrina de que levantei as mãos para o céu e aceitei Jesus, eu estou salvo. Precisa é de vida nova, caminho estreito, Torá, obediência e prática. Nem todo aquele que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que estás nos céus. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos os demônios? Em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direi abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Mateus 7, versículos 21 a 23. Mas para aqueles que se arrependem e estão dispostos a mudar, têm verdadeiramente um coração contrito que deseja a Deus e andar em justiça e retidão, o perdão é exercido. Aqui que eu gostaria de falar sobre o exemplo de Davi. Como sabemos pelas Escrituras, Davi foi muito amado por Deus, tanto que Cristo é da descendência de Davi, e na maior parte da sua vida, Davi foi considerado justo, porque ele observava e cumpria os mandamentos de Deus. Entretanto, Davi errou e de forma grave. Ele cometeu cobiça, adultério e planejou o assassinato de Urias, por ter se apaixonado por sua esposa Batseba. E aconteceu que, tendo decorrido 1 ano, no tempo em que os reis saem à guerra, enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel,
e eles destruíram os filhos de Amon e cercaram a Rabá. Porém Davi ficou em Jerusalém. E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, e viu o terraço de uma mulher que estava se lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: porventura não é esta Batseba, filha de Eliá, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la, e ela veio, e ele se deitou com ela. Então voltou ela para sua casa, e a mulher concebeu, e mandou dizer a Davi: estou grávida. Segundo Samuel 11, versículos 1 a 5. E sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joabe, e mandou-la por a mão de Urias. Escreveu na carta dizendo: ponde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Aconteceu, pois, que tendo Joabe observado bem a cidade, pôs a Urias um lugar onde sabia que havia homens valentes. E saindo os homens da cidade pelejando contra Joabe, caíram alguns do povo, dos servos de Davi, e morreu também Urias, o heteu. 2 Samuel 11, versículos 14 a 17. E o Senhor enviou Natã a Davi, e apresentando-se ele a Davi, disse-lhe: havia numa cidade 2 homens, um rico e outro pobre. O rico possuía muitíssimas ovelhas e vacas, mas o pobre não tinha coisa nenhuma, senão uma pequena cordeira que comprara e criara. E ela tinha crescido com ele e com seus filhos. Do seu bocado comia e do seu copo bebia, e dormia em seu regaço, e a tinha como filha. E vindo um viajante ao homem rico, deixou esse de tomar das suas ovelhas e das suas vacas para assar para o viajante que viera a ele. E tomou a cordeira do homem pobre e a preparou para o homem que viera a ele. Então o furor de Davi se acendeu em grande maneira contra aquele homem, e disse a Natã: vive o Senhor, que digno de morte é o homem que fez isso. 2 Samuel 12, versículos 1 a 5. E pela cordeira tornará a dar o quadruplicado, porque ele fez tal coisa, e porque não se compadeceu. Então disse Natã a Davi: tu és este homem. Assim diz o Senhor Deus de Israel: eu te ungi rei sobre Israel, e eu te livrei das mãos de Saul. 2 Samuel 12, versículos 6 e 7. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, não morrerás. 2 Samuel 12, versículo 13. Aqui vemos uma coisa essencial que Davi fez. Ele escutou a repreensão, não discutiu, e reconheceu seu pecado, não tentando se justificar perante a Deus. E assim Deus o perdoou de graves pecados. Então Davi, depois de perdoado, nunca mais voltou a cometer tamanhos erros. E esse é o arrependimento verdadeiro, quando você reconhece, confessa e nunca mais comete, e volta aos caminhos do Deus Altíssimo. Entretanto, mesmo sendo perdoado, as consequências do seu pecado não foram apagadas. Todavia, porquanto com este feito deste lugar, sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemam, também o filho que te nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente. 2 Samuel 12, versículo 14 e 15. E sucedeu que ao 7º dia morreu a criança. 2 Samuel 12, versículo 18. Isso serve para nos alertar que mesmo que nossos pecados tenham sido perdoados, as consequências dele não são apagadas, pois aquilo que o homem planta certamente colherá, e todo pecado gera morte. Então, por que Saul foi rejeitado e Davi perdoado? Bom, basta olharmos a vida dos dois. Saul no começo de sua vida era humilde, mas depois de receber a coroa foi deixando com que seu ego e orgulho crescesse, e foi cada vez mais desobedecendo a Deus, enquanto Davi, na maior parte de sua vida, sempre foi humilde, perdoador, justo e observou as leis de Deus. A vida de Davi pode ser comparada com a vida de um ser humano que busca andar conforme a vontade do Altíssimo. O pecado não era constante na vida de Davi. Foi um erro que aconteceu e não mais se repetiu. E por isso, provavelmente, Deus a ele perdoou e a Saul rejeitou. Esses exemplos servem para nos mostrar como deve ser nossa vida. Não deixemos nosso orgulho e ego entrarem nos nossos corações, mas busquemos ter uma vida como a de Davi, buscando ser zelosos
e praticante dos mandamentos de Deus, e que o pecado seja um acidente e não uma prática constante, pois é impossível que não erremos. Mas quando errarmos, devemos reconhecer, se arrepender e nunca mais voltar a praticar aquele ato. Esse é o arrependimento verdadeiro. E quando algo de ruim nos acontecer, nos lembremos que, mesmo perdoados, os pecados trazem consequências. Nesse contraste entre Davi e Saul, quis, neste estudo, mostrar o caminho que leva à morte e o caminho que leva à vida, o caminho do pecado e da rejeição de Deus e o caminho de quem viveu a maior parte da vida praticando os mandamentos de Deus, se arrependeu e obteve perdão. Pois esse é o caminho que leva à vida, o arrependimento, a prática dos mandamentos de Deus, misericórdia e amor com o próximo. Abandonar o errado, parar de acreditar em falsas doutrinas e não ter pecados de estimação. Deus não é obrigado a nos perdoar sempre. Ele determina o limite e o perdão. Por isso, não brinque com o pecado. Que possamos aprender com o exemplo de Saul e Davi e meditemos sobre nossas vidas. E se Deus decidisse que seu tempo acaba hoje, como você viveu sua vida? Acreditou mais em dogmas e na sua religião do que na Escritura? Foi zeloso aos mandamentos de Deus? Se arrependeu dos seus pecados ou teve os pecados de estimação? Largou os falsos caminhos? Pois, como todos nós sabemos, só existe um caminho, que é Cristo, e o que Ele ensinou. Qualquer coisa que fuja disso é engano e leva à perdição. Disse-lhes Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. João 14, versículo 6. Que essa palavra de salvação entre no seu coração e faça você refletir. Que você possa escolher o caminho do arrependimento e da prática dos mandamentos de Deus e dos ensinamentos de Cristo, pois esse é o único caminho da salvação. Nenhuma religião pode te salvar, muito pelo contrário. Pense nisso, confesse seus pecados, busque o conhecimento e o arrependimento. Nossa única chance é essa vida, não teremos outras. Da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo. Hebreus 9, versículo 27. Termino esse estudo te perguntando: e se Deus te chamasse hoje, para onde você iria? Você tem certeza da sua salvação? Quais obras estarão escritas quando forem abertos os livros da sua vida?